Então, pessoal, nós chegamos ao jardim, a um jardim aqui que fica ao lado do Museu do MAB, um jardim que recria cenários de Israel, cenário do Getsemane, plantas e árvores típicas do Oriente Médio, como a tamareira, a figueira, como muitas outras plantas. Tá gostando, Matheus? Rafa, eu não aguentei você começar o vídeo, já dei uma olhadinha por aí. Rapaz, vem com a gente ver. Videira. Mas olha, eu me sinto como se eu estivesse em Israel, conhecendo um pedacinho da história, um pedacinho dos lugares onde Jesus passou. É incrível estar aqui. Fica um convite para você. Nós vamos aqui acompanhar tudo, nós vamos filmar e vocês vão ver tudo aí no nosso canal. Vem com a gente. Eu não sei você, mas assim, eu nunca estive em Israel e olhando esse espaço aqui, sem entrar lá ainda e conhecer pessoalmente, mas me dá uma sensação que eu não estou em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Dá uma sensação que realmente eu estou entrando naquele ambiente. Fale por você, o que você pode dizer olhando só assim esse ambiente? Então vamos para lá, pessoal, vamos conhecer o Jardim Bíblico do MAB. Então aqui as tamareiras, ó, essa tamareira, semelhante aqui há no Oriente Médio. Essa passagem que aqui está desse versículo é lá no Poço de Mara. Passando o Poço de Mara, onde as águas eram amargas, quando eles saíram dali, eles chegaram num ponto onde havia água e havia tamareiras. Êxodo 15, 27. As videiras com uvas. Mateus vai mostrar para nós as uvas. Você imagina, Rafa, quando tiver tudo cheio aqui. Olha, aqui tem um pouquinho do fruto da vide, né? A videira. Isso. Um pouquinho de uvas aqui. Aqui também, ó. Olha aqui, Rafa. Aqui tem um cachinho maior ainda, olha aqui, ó, escondido. Que top. Que legal. Olha o moinho de trigo. Mateus nos deu uma explicação bem legal sobre como que era feito o processo aqui da moinha de trigo. O moinho de trigo. Um trabalho braçal, né? Onde duas mulheres, na época, era um lugar muito comum, onde as mulheres malhavam o trigo. Então, uma aqui e a outra no mesmo sentido, as duas empurravam aqui. Iam girando esse moinho, Mateus? E moía o trigo. Ó, mostrar aqui do lado de dentro. Então o trigo era colocado aqui e depois desse processo manual que o Mateus nos ensinou, o trigo ele saía nessa parte aqui de baixo, ó. Exatamente. Conforme o trabalho manual ia girando, o trigo ia saindo. Esse tronco de árvore que nos faz lembrar a crucificação de Cristo. Olha que legal esse tronco de árvore. Olha que legal, pessoal. Aqui é o salgueiro. Eu vou ler o texto bíblico que está aqui, que é Salmo 137, 1 e 2. Então diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrávamos de Sião. Nos salgueiros de lá que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Aqui a prensa. Primeiro processo da prensa, Mateus vai nos trazer a explicação de como que é feito a prensa.
Então esse é o primeiro processo da prensa. Bom, aqui a gente vê mais um modelo de uma prensa manual de oliveira, né? Então, primeiro passava por esse processo aqui, onde também é um trabalho manual, braçal, onde era empurrado aqui, a oliveira ficava no meio desse espaço e essa roda, que era feita de um material mais pesado, é o que prensava, passava por uma primeira prensagem. E esse material descia, era recolhido, depois levava para outro ambiente de prensa também. Ambiente 1, ambiente 2. A própria, o fruto, né? A oliveira. Então aqui era colocado alguns pesos, umas pedras, né? E ainda disso ainda existiu o trabalho braçal aqui de forçar junto, para que aí sim fosse prensado aqui, né? Tem uma pedra aqui de apoio, então tudo isso aqui era prensado, aí sim saía a primeira porção, que é a porção extra virgem da oliveira. Então ficava nesse ambiente aqui, nesse buraco aqui, onde recebia essa primeira porção, a extra virgem, usado nos óleos e cerimônias, né, religiosas, que era a porção mais cara também. E aí depois, numa segunda prensagem, eram os que usados para perfumes, perfumaria, depois para alimentação. Então cada prensagem, cada processo de prensagem era um processo mais refinado, mas também vai diminuindo o valor, A qualidade, a né? qualidade também, né, da oliveira. Muito interessante a gente poder ver aqui uma réplica de como era todo esse processo. Uma oliveira tricentenária. Olha que bacana. Uma oliveira de 300 anos. Aqui uma réplica de um altar pagão, que eram oferecidos sacrifícios a deuses pagãos. Super interessante aqui a réplica de um poço. Então havia o poço, todo o processo de se puxar água no poço. E aqui ao lado havia a parte que era cheio de água para que os animais pudessem beber da água. Foi num poço como esse que a mulher samaritana teve aquele diálogo com Jesus, que está no Evangelho de João. E agora, pessoal, o ápice. Aqui é uma réplica idêntica ao túmulo de José de Arimateia, ou o túmulo que foi o túmulo de Jesus na crucificação. Então olha que interessante os detalhes da gruta. A pedra que era rolada quando o corpo ele era colocado dentro da gruta. Eu estive no túmulo de Lázaro em Betânia. E olha, era uma pedra semelhante a esta que Jesus falou para as pessoas, para rolarem a pedra de volta, depois que Lázaro estava morto com 4 dias. E aí Jesus deu a ordem: Lázaro, saia para fora. E aí o Lázaro saiu
todo envolto em lenços. Vamos pegar as imagens internas, Mateus. Aqui está, ó, o corpo era colocado neste local e depois de um ano, quando já haviam os ossos, o corpo era colocado nessas partes, que era o ossuário. E daí se dizia, os mortos encontraram seus mortos. Que aí sim, aquele morto era considerado que estava sepultado, quando os ossos eram colocados nessa parte dos ossuários. O corpo de Jesus foi colocado numa parte semelhante a esta, envolto nos lençóis e nos aromas que foi lavado o corpo de Jesus. Mas nós sabemos a história que ao terceiro dia houve sim uma sexta-feira da paixão, da crucificação, mas para esta sexta-feira da crucificação houve também uma alvorada da ressurreição. Domingo pela manhã, o Espírito de Deus desceu sobre o túmulo, envolveu a Jesus Cristo e ele ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre. Lá em Jerusalém, a palavra que está na porta do túmulo é esta: ele não está aqui, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou.